Diácono Manuel, família, missionária Laide, Marli, a turma toda aí já entrando, dando o seu ok para nós aqui. Vai entrando aí, meus irmãos, convidando a família. Já daqui a poucos instantes eu tenho uma palavra de Deus para toda a igreja. A igreja que nesse exato momento está cultuando conosco. Vamos preparando, porque daqui a poucos instantes tem uma palavra de Deus para o povo santo, o povo que vai morar no céu. Vamos prosseguir então com essa primeira parte, louvando ao Senhor. Na sua casa aí, você pode glorificar Deus conosco também. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa Deus entrar na tua casa. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Deus te chamou. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Vamos adorar o Senhor agora com uma melodia bastante conhecida, Restitui. Vou contar com a ajuda do meu irmão Júnior, que vai estar no violão no fundo aí. E vamos adorar o Senhor nesta noite, glorificando a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém, aleluia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderão, o que era festa é agora. É luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor,
refrigera minha alma, restitui, Senhor, restitui, Oh, aleluia. esse é o nosso clamor. Adore. Aleluia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderão, o que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, esse é o clamor do chão. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia, Deus. Restitui. E o tempo que não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado aos que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, Para Deus esta e põe teu nação. azeite em minha dor. Sara este povo, Senhor. Restitui a alegria para Leva o minhas Brasil. águas tranquilas. Restitui a alegria para as Lava-me, Américas. Senhor, Restitui a e alegria, Senhor. refrigera minha Para o povo que alma. chora. Restitui. Restitui, meu Deus, alegria para este filho que perdeu a mãe e que não teve a oportunidade de nem ir no funeral, Senhor. Restitui, Senhor, para as Américas. Alegria, meu Deus, para aquela família. Restitui, meu Deus, para o nosso povo. A alegria de podermos entrar dentro dos nossos templos. Restitui, Senhor, a felicidade de podermos apertar as mãos do nosso irmão, Senhor. Restitui. Eu sei que breve, Senhor, muito breve, esta restituição vai chegar para nós. Isso, você que acredita, você que está participando desse culto, levante da onde você está agora, aumenta a tua fé. Eu sei que tem muita gente participando conosco, eu sei que tem muitos irmãos que estão participando conosco. Vamos continuar com o nosso culto, porque Jesus está na batalha. Com gemidos e palavras não posso explicar. Ele leva ao Pai as minhas decisões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás.
às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Mais um cântico? Nós queremos ver com o pessoal aí se está tudo ok na internet. Uma irmã mandou uma mensagem dizendo que travou, mas se estiver tudo ok, vamos prosseguir então aí com o nosso culto nesta noite maravilhosa, tá certo? Quero que você que está acompanhando este culto nesta noite, muito obrigado pela sua amável companhia, os irmãos, a membresia em geral. Então agora, bispa, nós iremos já ler a palavra de Deus, porque tem muita gente que está acompanhando o nosso culto, né, bispa? Com certeza, e eu tenho a plena certeza que desde o início o Senhor já vem falando com todos nós, e o Senhor está aqui, o Senhor está na tua casa, e Ele vai operar milagres, se assim nós cremos no nosso Deus. E eu sei que todos creem no Senhor, e é por isso que hoje nós estamos aqui de pé, firme na sua presença. Muito bem, vou ler a palavra de Deus. Estou aqui atrás de um teclado, mas eu não toco e não sou muito bom de cântico também não, viu, minha gente? Eu venho de uma família de muitos cantores, adoradores, a gente louva o Senhor, né? Mas eu vou pregar a palavra de Deus. Eu gostaria nesse exato momento de ler a palavra de Deus que está no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Você vai pegar a sua Bíblia e procurar no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Enquanto o pastor Lucas vai fazer um fundo musical aqui, eu quero convidá-los para ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Enquanto você vai procurando, a gente vai dando uma ajeitada aqui, você está sendo convidado para compartilhar este culto maravilhoso aí na sua casa com o seu amigo. A igreja do Senhor é uma igreja muito forte. Nós estamos mostrando para Satanás que a igreja de Cristo é muito mais do que quatro paredes. Nós temos provado e temos visto que está cumprindo nas nossas vidas aquilo que o Senhor sempre queria que acontecesse, que nós pudéssemos provar para o inimigo que nós somos igreja. E mesmo nós não estando dentro de um templo de quatro paredes, nós na nossa casa nós poderemos adorar o Senhor. E olha, quem está comunicando com você é um líder de um ministério que durante essa caminhada toda aí de provações temos acompanhado pastores, alguns até preocupados, mas o que eu tenho passado para os nossos companheiros pastores: fica tranquilo, porque este vale vai passar. Eu sei que se Deus está nos provando, nos testando, não iremos murmurar. Muitos murmuraram e perderam as bênçãos de Deus. E eu quero ler a palavra de Deus. Não quero falar de coronavírus, não quero falar de praga, não quero falar de nada. Quero falar de Jesus. A gente está angustiado já de ouvir, todo mundo fala dessa peste. Vamos falar agora de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e último, que estava morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfema dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Levante as suas mãos para os céus, aonde você estiver agora. Você que vai adorar a Deus com esta oração, você vai glorificar a Deus aí na sua casa. Diga assim comigo: Senhor meu Deus. Isso, minha irmã. Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus, eu te glorifico, neste momento, aqui na minha casa, pois o Senhor me escolheu para adorar o teu nome. Senhor, a minha adoração, a minha casa é um altar aonde o Senhor se faz presente. Amém. Amém? Isto, você que está na sua casa, quiser dar uma salva de palma, quiser glorificar a Deus, sinta-se à vontade. Muito bem. Eu quero nesse momento falar um pouquinho do nosso poderoso Jesus. Nós temos visto pessoas hoje esquecendo de Cristo e olhando para, sabe, tanta mortandade, olhando para uma peste que está assolando a terra e muitas vezes deixa de acreditar no Deus vivo que tem o poder de dar uma pausa em tudo isso. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, era uma cidade que fazia parte de uma região em Roma, aonde era uma cidade rica, uma cidade poderosa. A história diz que tudo indica que foi Paulo que fundou aquela igreja naquela cidade. No entanto, deixo bem claro para vocês que lá na cidade de Esmirna era uma cidade pagã, era uma cidade rica, uma cidade onde o imperador, as autoridades era leal a César, portanto era uma cidade pagã. E naquela cidade, meus irmãos, existiam muitos deuses da mitologia grega. Entre eles existia lá o Zeu, que era conhecido Senhor dos Céus, a Hera, que era mulher e irmã de Zeu. Nós tínhamos também a informação que lá tem a Afrodite Vênus, que é a deusa da beleza. Lá existia também o deus Apolo, o deus do vinho, do prazer. Também estava lá, naquela região, uma deusa que eles colocaram no meio da cidade, Atenas, que é a deusa da inteligência. Lá eles tinham os templos de Deméter, a deusa da agricultura. Lá também, em Esmirna, estava o templo de Hestia, o deus do fogo, e também o deus dos pescadores e do mar, que é o Poseidon. Além disso, nós chegamos ao estudo que lá tinha tantos deuses da mitologia. Era uma cidade, sabe, saturada de templos. Templos que se lotavam de pessoas. No entanto, meus irmãos, a igreja de Jesus ainda não tinha instalado lá. Engraçado que Jesus, ele um dia impulsiona um apóstolo para descer para aquela cidade. E naquela cidade, funda então a igreja de Jesus. A igreja do Senhor, ela não começou com um tumulto de gente. Sempre começou com um grupo pequenino. Engraçado que a igreja de Jesus, ela inicia como um carocinho de mostarda. O próprio Jesus nos deu esse exemplo, que é lançado lá no fundo da horta. E é a menor de todas. E a igreja, quando chega na cidade de Esmirna, uma cidade idólatra, ali funda a igreja do Senhor Jesus. Começou com um grupinho de irmãos, 2 irmãozinhos. Alguns falam que foi o Policarpo que estava na direção daquela igreja, era um bispo naquela época. E diz a história que a igreja deu início ali. E de repente o poder de Deus desceu naquela nova comunidade. De 2 pessoas começaram a crescer para 4. Porque a igreja de Cristo é assim. E de repente aquele grupo de 4 começa a aumentar. E daí a pouco já era uma comunidade completa. Já tínhamos presbítero, já tínhamos obreiro, evangelista. Mas aí, meus irmãos, a igreja começou a crescer. Se tem uma coisa que incomoda o inimigo, é quando
o nome do Senhor começa a ser glorificado. E de repente aquela igreja começa a crescer. E as autoridades esmirnenses começaram a ficar preocupados. Sabe por quê? Porque o povo começaram a passar diante do templo de Zeu e chegaram à conclusão dizendo: escuta, cadê aquele fiel a Zeu? Um chegava e disse: escuta, ele foi para uma seita que abriram ali embaixo. Passava então diante do templo de Hera dizendo: escuta, estou sentindo falta de alguns fiéis aqui do templo de Hera. Alguém dizia: desceram para baixo, ali tem uma seita que abriram ali. Até então eles chamavam de seita. Por quê? Porque eles tinham a igreja de Cristo como a seita. Eles diziam que não era uma coisa boa, porque o seu líder orientava uma vez por mês comer a carne e beber o sangue. Então eles falavam que o nosso povo era carnibais, porque comia carne e bebia o sangue. Foi aquele seminário, foi aquela ordenância que Jesus nos deu, e Paulo disse: eu recebi do Senhor, eu também vou passar para vocês. A igreja de Posidon, o templo de Posidon foi ficando vazia. Sabe o que aconteceu? A nova comunidade que chegou em Esmirna começou a crescer. E de repente, as autoridades esmirnenses começaram a ficar preocupadas e falaram: vamos ver o que está acontecendo. Mandaram alguns espias, alguns até mesmo que intitulava ser da lei e da turma dos fariseus, mas na verdade travestido de judeus. E quando eles chegaram lá, sabe quem é que estava na porta do novo templo? Era aquela pessoa que ninguém dava nada por ele. Porque Jesus é assim. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e alguém nunca deu nada por você? Hoje você tá bacana, gravatinha, paletó, vai para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço, sabe? É recebido como senhor, mas antigamente você era um jogadão na rua. Era desse jeito, não é verdade? Então chegaram diante do templo e disseram: escuta, quem é aquele? Alguém disse: aquele era aquele bebum. Mas o que está acontecendo? Chegava perto dele: o que aconteceu? Eu entrei dentro desta igreja. Quando o pastor começou a orar, desceu um fogo do céu, me batizou, me selou, o Espírito Santo, agora eu sou nova criatura. E alguns espias entraram dentro do templo em Esmirna e disse: mas aquela mulher não era aquela que ficava lá na botequinha? Aquele não era aquele bebum? O que está acontecendo? Não temos explicações. Estão aqui. A igreja cresceu. A igreja de Esmirna cresceu na graça, cresceu no conhecimento, crescia de uma forma tremenda. O diabo então pensou meio: como eu vou parar esta igreja? O diabo ficou preocupado, porque se tem alguém que preocupa com a nossa vida, é o capiroto, é o bicho. O diabo, ele quer parar o teu ministério. O diabo quer calar a tua boca. Ei, não é esta notícia que nós estamos passando. Tem irmão que está equivocado. Estão querendo tampar a nossa boca. Não, tinha, meus irmãos. Já nós vamos passar por isso aqui e acabou. Mas o diabo aqui estava investindo pesado. Vinha ordem governamental. E chegaram a uma conclusão dizendo: para esta igreja. Sabe o que é que fizeram? Chegaram até as autoridades esmirnenses e falaram: olha, os nossos templos ficaram vazios. Essa nova seita que chegava aqui está crescendo de uma forma tremendamente. As autoridades esmirnenses chegaram e disseram: para nós parar esse povo, o único jeito que nós teremos que fazer é o seguinte: pressionar eles para deixar esta igreja. Mas esqueceram que o povo de Deus, quanto mais persegue, mais o povo de Deus fica firme. O povo de Deus é como um bolo. Quando recebe o fermento, quanto mais bate, mais o povo cresce. A igreja já provou que quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce, meu irmão. Quanto mais o povo de Deus. Eu lembro quando eu era jovem, ali na igreja Deus e Amor, eu ouvi um hino muito antigo, que dizia assim, ó: nas perseguições
O povo de Deus nunca desfalece. É desse jeito. Ele jejuma e ora. Essa é a história da igreja. Então as autoridades disseram, escuta, vamos colocar aqui um método de trabalho. Quem for funcionário público que fazem parte aqui do nosso convívio trabalhista, ou do trabalho da nossa empresa, ou da nossa organização governamental, aqueles que não saírem dessa seita, vai ficar desempregado. O que aconteceu? Diz a história. Dizem que no dia seguinte, quando chegaram até a empresa, as grandes autoridades eminentes que já tinham controle de tudo, dizia para os patrões, dizendo, olha, quem fazer parte daquela nova seita é para dar a eles a porta de saída. Faça com que eles fiquem desempregados. E de repente chegava o irmãozinho lá para trabalhar, alguém dizia, ó, o patrão quer falar comigo. Pois não, patrão. Você faz parte daquela nova seita? Não, eu faço parte da igreja aqui. Igreja de Jesus. Pois é, a partir de hoje, se você não parar de ir naquela igreja, você vai ficar desempregado. O empregado então olhava para o patrão e dizia, pois eu posso perder o emprego, mas o meu Jesus que me salvou, eu não vou deixá-lo. E voltava. Na outra empresa da mesma forma, funcionário público da mesma forma. Até que foi perdendo, sabe, ficando desempregado. Chegou o dia da Santa Ceia. O bispo da igreja de Esmirna, ele puxou a ficha da igreja, percebeu que a obra missionária tinha dado uma pausa, que os trabalhos evangelísticos tinham dado uma pausa. O bispo então aparece na igreja dizendo, meus irmãos, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês pararam de ajudar a igreja? Por que não está tendo mais obra missionária? Levantava um irmãozinho lá do último banco. Senhor bispo, pois não, filho. Acontece que eu era um funcionário da empresa tal. E o senhor sabe que sempre eu fui leal, sim. Pois o meu patrão disse para mim que se eu continuasse nessa, eu iria ser demitido. Eu iria ser expulso da empresa sem direito a nada. Eu resolvi ser expulso do meu trabalho, mas eu quero continuar na igreja. Do outro lado, outro irmãozinho levantou fazendo falando as mesmas palavras. Chegou a ponto em que quase toda a igreja estava com os membros desempregados. Era um prato cheio para o diabo dar uma gargalhada e dizer, pronto, eu quero ver se essa igreja vai prevalecer. Às vezes, o crente só é feliz quando está bem empregado. Às vezes o crente só é feliz quando está no templo dando glória. Aí manda fogo mando. Mas quando está na prova só faz murmurar. Às vezes nós temos visto a igreja se alegrar porque está dentro do nosso templo com ar-condicionado e Deus está nos trazendo para a prova. Ao invés de dar glória a Deus, nós estamos envergonhando aqueles que vieram antes de nós e no Facebook murmurar. Não vamos fazer, meus irmãos. A igreja estava desempregada. Quando chegou no final do culto, o pastor disse, então, minha gente, estamos pobres, não temos condições de nada mais. Era um grupo de irmãos, era uma igreja que não tinha mais dinheiro, era uma igreja que não tinha mais trabalhadores, era uma igreja que já não tinha mais dizimistas, era uma igreja em que o pastor já não sabia mais o que fazer. É o que nós estamos vivendo no dia de hoje. O pastor ficou triste e o pastor certamente foi orar. Ah, meu irmão, quando a oração subiu para os céus, aí vem a palavra que eu acabei de ler para vocês. E ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja, ao pastor, estas coisas diz o primeiro, o último,
aquele que esteve morto. Ele estava querendo dizer, a igreja de Esmirna, ao santo anjo da igreja, aquele que te manda a mensagem, é aquele que foi morto e reviveu. É o Cristo sendo história. É o Cristo que está falando diretamente contigo, pastor. No momento que Deus sacude os pastores, dá uma sacudida, porque o primeiro ânimo que Deus coloca, injeta no coração do pastor, porque não tem uma batalha sangrenta, é quando o pastor olha para a sua igreja e vê ela vazia, como nós temos visto no dia de hoje. Aí o Senhor Deus continua dizendo, estas coisas diz o último, e aquele que morreu e aquele que viveu. Conheço as tuas tribulações. Eu conheço a sua tribulação, pastor. O pastor estava ali angustiado, o Senhor aparecendo dizendo, ei meu filho, eu conheço a sua tribulação. Eu conheço que tu está passando, ei minha filha. Deus tem visto a tua tribulação. Ei meu pastor, meu amigo, que está às vezes perdendo até o sono. Às vezes acorda de madrugada, vai orar, com medo das dívidas, dos problemas do dia seguinte. De repente o Senhor está dizendo, meu bispo, eu não sei se aquele dono do salão vai entender quando eu for negociar com ele. O Senhor está dizendo, eu conheço a tua obra, que não é agora. Tu tem uma história comigo. Tu tem uma história comigo. Aí o Senhor ainda continua dizendo, eu conheço a tua obra, conheço a tua pobreza, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas dívidas, eu sei as suas dificuldades, eu sei aquele compromisso que você assumiu lá no campo, eu sei aquele programa de rádio que tu tem, aquele programa de televisão, aquele investimento que você fez na sua igreja, e que você está dizendo, não tenho mais nada, estamos falidos, estamos pobres. O Senhor aparece dizendo, escuta, eu conheço tudo, e eu também estou ciente da tua dificuldade, e da falta de mantimento, e da pobreza que tu está enfrentando. Quem pode dar glória a Deus aí do outro lado? Isso, quem pode, vai glorificando. Aí o Senhor continua dizendo aqui, ó, mas tu não é pobre, porque você é rico. Porque para Deus existe ricos que são pobres, e existe ricos. E Deus continua dizendo para o anjo, dizendo, eu sei as tuas obras, conheço a tua tribulação, você não é pobre, você é rico. Porque aí o Senhor diz assim, olha só, e a blasfêmia dos que se dizem que declararam os judeus são aqueles sindicalistas. Os sindicalistas são aqueles que estavam do teu lado, às vezes no momento de oba-oba, de churrasco bom, de reteté, de sapatinho de fogo, mas nesta hora às vezes está pensando, toma pastor, vai ter, entendeu? O Senhor está dizendo, são Satanás, são disfarçados de judeus, mas são sindicalistas do mal. O Senhor manda dizer para aquele pastor, dizendo, não temas. Ei, querido, não temas esta aflição que tu está passando. Você não vai ser derrotado nesta batalha. Aí vem aqui uma palavra tremenda. Lá no versículo de número 10, lá embaixo diz assim, ó, e tereis a tribulação dias, a forte, ser fiel à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em Esmirna existia campeonatos, jogos. A região da Grécia, toda a região ali da Europa, ali na Grécia nós vamos encontrar a Olimpíada, que este ano acho que não vai ter não, hein? Japão. E nós encontramos, meus irmãos, disputa hoje é troféu, é taças, é medalha. Naquele tempo era uma coroa, o vencedor recebia uma coroa. E aí o Senhor aparece dizendo aqui, ó, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor chega naquele meu filho, ser fiel. O segredo é ser fiel até a morte.
Ainda que você seja decapitado, mas ser fiel. Ainda que você passe por carnaval que nós estamos passando, o Senhor está dizendo: ser fiel, não murmure, aceita o agir de Deus. Se Deus agiu hoje, o Senhor seja louvado. Se não agiu, o Senhor seja pecado do mesmo jeito. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel até a morte, você vai receber a coroa, que é o galardão de Deus, que é a sua recompensa. Porque a nossa vida aqui, queridos, ela é momentânea e passageira. A nossa vida aqui, quando nós passamos dos 80 anos, tem que glorificar Deus. A nossa vida aqui é curta demais. O senhor que já passou dos 80 anos, olha como a vida passou tão rápida. Ainda ontem a gente era um garoto. Eu lembro ainda ontem, parece que era ontem. Eu quero ouvir você aí, diga amém. Quem tem ouvido aí, diga amém. Isto, meus irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as igrejas do Apocalipse, o Senhor sempre chamou a atenção. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O segredo é ouvir. E aí ele aparece fechando aqui o quadro para nós, dizendo, ó, ei, Raul, cheguei. A morte colocou um ponto final na carreira brilhante de Ayrton Senna, quando ele pegava o seu automóvel de corrida e não tinha nenhum que fazia aquilo que ele fazia. Mas um dia, na encruzilhada da vida, ele deparou-se com a morte, o seu carro sendo espedaçado. A morte colocou um ponto final na voz bonita dos cantores, Elvis Presley, outros tantos músicos. A morte só não pôde colocar um ponto final na vida do Messias. Ele disse, eu fui morto, mas eu vivo. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E nós não iremos provar o dano da segunda morte. Para isso, meu irmão, esteja firme. Esteja firme. Passe por este vale. Passe por esta prova, glorificando ao nome do Senhor. Você que está comigo nesse momento, ouviu esta palavra? Tenha ânimo, meus irmãos. Eu estava hoje comunicando com os irmãos. Deus preparou este projeto, esta ferramenta do Facebook para esta era atual. Hoje eu estive no rádio e eu estava falando com os irmãos, mas através do Facebook eu estou entrando dentro da sua casa. Deus preparou tudo para o século 21, 2020, porque Ele queria ver a igreja dele. Como é esta igreja dentro da sua casa? Então adore a Deus nesta noite e glorifique ao Senhor. Quero glorificar a Deus pela sua vida. Quero glorificar a Deus pelo senhorzinho, pelas senhorinhas, pelos nossos irmãos de idade, que tem, sabe, guardado no coração, mesmo aquele desejo de estar na igreja, mas tem aí adorado a Deus dentro da sua casa. Que Deus te abençoe, que Jesus de Nazaré possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé então agora. Nós iremos adorar ao Senhor com uma oração
Eu quero fazer um apelo para você que está me ouvindo aí agora. Oh, glória a Deus. Quero fazer um apelo para você que está me ouvindo aí agora. Quem sabe talvez está distanciado. Quem sabe talvez você um dia foi um pregador. E tudo que você está vendo neste mundo, você já tinha conhecimento e você até já pregou. E você está dizendo: meu bispo, hoje eu quero voltar para Jesus. Isto, irmã, vai lá buscar o teu filho que está lá chorando. Ele quer voltar. Isto, volta, volta. Obreiro que está me ouvindo agora, volta. Volta. Volta, Jesus te chama. Volta a adorar a Deus. Oh, glória. Eu já posso sentir Deus entrando dentro de muitas casas. Eu já posso ver anjo de Deus entrando hoje dentro de muitas residências. Eu já posso sentir batalhas de anjos batalhando em nosso favor. Tem anjo guerreando a nossa guerra. Eu sinto anjos, arcanjos, querubins, serafins lutando por nós. Tem legião de demônio que vinha com espada de morte em nossas direções, para tocar em nós e alguém da nossa família. Mas eu vejo anjos voando e gritando bem alto: eu sou mensageiro, e foi ordenado a mim para acamparem em volta desses aqui, para que ninguém possa tocar neles. Recebe o toque de Deus nesta enfermidade aí, minha filha. Isto, volta. Volta para Jesus hoje. Eu sinto Jesus entrando dentro da tua casa. Isto. Aleluia. Senhor Jesus, eu estou impactado, Jesus. Eu estou impactado ao ver o Senhor agir nesta noite. Eu sei que tem gente agora que está chorando comigo. Alguém que estava distanciado. Ele chegou a dizer: a vida aqui é muito curta, meu bispo. Passa rápido demais. Não dá tempo para nada. A geração dos nossos avós foram embora. E você nem conheceu os seus avós, em alguns casos. A geração dos nossos pais também já está indo embora. Daqui um dia é a nossa geração. Enquanto você tem vida, faz a obra de Deus. Oh Deus, recebe este culto. Recebe este culto, Jesus. Recebe este culto, para que o teu nome seja glorificado. Fortalece os membros da igreja onde eu apacento. As mais de 30 igrejas que estão espalhadas aqui em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, onde tem um membro, um irmão, uma irmã, Senhor. Visita, eu te peço, em nome de Jesus, eu te glorifico. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Culto maravilhoso, pastor Lucas. Vamos terminar então o culto desta noite. Que Deus ele possa abençoar a todos os nossos irmãos. Estamos com muitas saudades, mas queremos que em breve estaremos juntos no templo, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Que palavra abençoada. Deixo aqui a minha saudação final. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, antes de eu terminar, eu quero lembrar a todos vocês que domingo agora, o jejum nacional com o tema Deus sara a nossa terra. Várias igrejas já está confirmado que vai estar conosco nesse jejum. Nosso jejum vai dar o início às 7 da manhã, com término ao meio-dia. Todo o ministério, chama missionária, lá em Maracaju, pastor Barnabé, convoca o povo, 2 irmãos de Buriti, pastor Pedro, lá em Caracol, pastor Lindo, lá em Bela Vista, Dourados, o pastor Zeferino, aqui em Miranda, os índios, pastores índios ali, todos, aqui na nossa capital, todos os pastores, todos os membros,
aonde estiver um membro da Chama Missionária, lá em Pontes da Serra, Mato Grosso, na cidade de Vilhena, Rondônia, todos os irmãos, sabe, chama o povo para o jejum. Está várias igrejas conosco, pastor Lucas, que vai estar com todos os seus membros em casa, né, pastor Lucas? Jejumando nesse propósito. Deus sara a nossa terra. Já temos algumas igrejas, alguns líderes, isso confirmado, e daqui após a live, nós já vamos aí compartilhar e postar as igrejas que já estão participando. Que Deus abençoe. Domingo nós teremos outro culto, né, bispa? Domingo, outro culto. Domingo vai ser às 20 horas em ponto, às 8 horas para nós aqui em MS, tá bom? Vamos despedir da paz de Jesus? Vamos levantar a mão assim e vamos fazer aquela saudação que todo mundo conhece, né? Diga assim comigo: a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus.